Ruth, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, depois vamos para o 15, tá bom, Ludmila? Diz assim a palavra do Senhor: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe, que sobrejara depois de fartar-se. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Amados, eu gostaria que você, mais uma vez, por caridade, pudesse nos emprestar o seu coração por pelo menos meia hora nesta noite, porque Deus, Ele tem algo para poder ministrar sobre a sua vida, e eu preciso que você esteja muito atento. Eu já disse aqui algumas vezes isso, e eu disse que eu não me vejo como um bom pregador, mas às vezes eu me saio bem contando boas histórias. Então acho que eu sou mais um contador de histórias, mas na grande verdade não existe grandes pregadores, existem mensagens reveladas. Se o Senhor, Ele revelar uma mensagem para uma criança, e ela subir aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui jubilando de alegria, entendendo que aquela criança, ela apresentou-se como se um grande pregador fosse. Mas o Senhor, Ele é aquele que tem os seus meios, Ele tem os seus métodos de falar conosco, e eu creio que nesta noite, através da história de Ruth, diga comigo, Ruth, o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite. Nós lemos aqui os 3 primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Ruth, e nós nos deparamos até com alguns personagens bíblicos, e nós vemos a Bíblia, ela falar acerca de uma mulher chamada Noemi. Diga comigo, Noemi. Noemi, ela é aquela que no final da história, ela já se encontrava na condição de sogra ou ex-sogra de Ruth, que por sua vez era uma mulher moabita, morava em um lugar onde, em termos normais, nós jamais imaginaríamos que alguém daquele lugar e alguém daquela genealogia poderia cruzar o seu caminho com alguém que era eleito por Deus, com alguém que era de um povo mais que abençoado, que saiu de Belém da Judéia e foi parar ali, para que desse início à grande história a qual nós queremos narrar nesta noite. E a história que eu quero trazer aqui do livro de Ruth, a partir do capítulo 2, nós lemos aqui algo que, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor, nós precisaríamos ler anteriormente o capítulo 1. Eu acredito que nem todos aqui leram um dia o livro de Ruth por completo, e não leram também o capítulo 1. Então eu precisaria que, quando você saísse daqui, você chegasse na sua casa e lesse pelo menos o capítulo 1 de Ruth, para que você pudesse colocar muito mais sentido nas coisas que nós vamos falar aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para que nós possamos entender a história a qual nós lemos aqui no capítulo 2, a Bíblia, ela vai nos dizer, no capítulo 1 de Ruth, que um certo homem de Belém da Judéia, chamado Elimeleque, efrateu de Judá, ele agora, juntamente com a sua família, onde ele habitava, em Belém, ele ouve rumores de que haveria fome sobre aquele lugar.
Ele ouve que aquele lugar, ele estava prestes a ser acometido de uma fome, de uma seca, quem sabe, algo que iria fazer com que a terra parasse de brotar, e agora atemorizado, assim como muitas vezes eu e você ficamos, quando ouvimos alguma má notícia, quando ouvimos falar que vai ter fortes chuvas, fortes ventos, ou que vai vir uma segunda epidemia, ou que vai acontecer algo assim como o Covid-19, enfim. Muitas vezes nós ficamos atemorizados e ficamos sem direção, ficamos sem saber o que fazer. E Elimeleque, como eu disse, Efrateu de Judá, ele agora habitava em Belém. Diga comigo, Belém. Belém, ela tem um significado. A palavra Belém, ela significa casa do pão. Diga comigo, casa do pão. Ele morava em um lugar onde nós imaginamos agora, com a mente de um pregador, como uma espécie de uma padaria de Deus. Um lugar onde dificilmente eles iriam ficar muito tempo sem ter o que comer, porque imagine você morar na casa do pão, imagine você trabalhar em uma padaria, imagine você trabalhar em algum lugar que fabrica alimentos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns dias, pelo menos, lá na fábrica da Piraquê, e eu via que o cara que trabalha ali, na linha de produção, o cara consegue comer ou o biscoito pronto, dependendo de onde ele trabalha, a massa do biscoito, mas ele não fica sem comer. Alguém aqui já deve ter trabalhado em padaria, em laticínio, no China, em algum lugar, e deve saber do que eu estou falando. E agora, eles moravam em Belém da Judéia, eles moravam na padaria de Deus, porque o nome Belém significa casa do pão. Sabe, Ítalo? E na casa do pão, houve-se rumores de que não ia haver mais pão. Houve-se rumores de que eles iam enfrentar uma crise. E agora Elimeleque, ele pega a sua família, ele pega a sua esposa chamada Noemi, a qual nós lemos aqui, e ele pega também os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. Eu não sei precisar aqui quem era o mais velho, mas imagino que, como cita primeiro Malom e posteriormente Quilion, eu imagino que assim era sucessivamente, né? Malom e Quilion. E ele pega a sua família e ele sai de Belém da Judéia, ele sai da casa do pão e ele se desloca até Moabe, até os campos de Moabe. Diga comigo, Moabe. Moabe era um lugar ao qual tinha uma reprovação da parte de Deus por conta de como aquele lugar ele foi originado. Quem conhece a história da Bíblia sabe que numa certa feita, após um homem chamado Ló, ele sair, evacuou-se do lugar chamado Sodoma e Gomorra. Houve ali, Deus destruiu aquela cidade, destruiu aquelas cidades ali com fogo caindo do céu. E a mulher de Ló, ela olha para trás, vira uma estátua de sal, alguns aqui conhecem, e aí ele consegue sair dali, e logo em seguida, pela misericórdia de Deus em vida, ele pôde descansar. Mas antes de se deitar para descansar, as suas filhas olharam agora para o seu pai e o embebedaram, porque diziam uma para a outra: olha, se morreu todo mundo, só ficamos nós 2 e o nosso pai, então vai ser extirpada a nossa geração. Então meu pai não vai, nós não teremos mais descendentes da linhagem do meu pai. Então vamos dar bebida forte para ele, a saber que o vinho. E quando ele estiver bêbado, vamos nos deitar, vamos ter relações sexuais com ele, ou seja, um incesto. Elas agora tiveram relações com o seu próprio pai, chamado Ló. E o filho que foi gerado a partir desse incesto foi chamado de Moabe. E Deus reprovou e amaldiçoou Moabe. Quando ele sai dali, Moabe e Amon, eles saem. Eles receberam uma marca de Deus, uma marca de maldição. Então nós entendemos que Moabe, o lugar chamado Moabe, era um lugar que não tinha aprovação de Deus, não era um lugar bom de um judeu morar. E agora, aquele homem chamado Elimeleque, ele pega a sua família, ele pega a sua esposa, ao ouvir que as coisas não estavam muito boas ali. Ele pensa assim: então vamos meter o pé. Se não está maneiro aqui, vamos meter o pé daqui. Não tem mais nada para gente. Vamos pegar os nossos filhos e vamos sair daqui. Irmãos, eu posso dizer com todas as letras que aquele homem era um homem mais que abençoado. Além de ele morar em um lugar onde era a casa do pão,
ele agora tinha 2 filhos homens, e nós sabemos que naquela época, a condição da mulher, gerar ou não, era diretamente ligado ao valor que ela tinha. E não bastasse isso, se uma mulher tinha a condição de gerar, ela já era uma mulher valorizada, mas se ela pudesse gerar homens, ela era ainda muito mais valorizada. Então agora ele tinha 2 filhos homens, Malom e Quilion, que poderiam lhe ajudar numa condição difícil, para poder ajuntar grãos e fazer alguma coisa ainda em Belém. Mas ele se desespera, ele pega os seus filhos e fala para a família: vamos meter o pé daqui, vamos embora daqui. E ele sai agora de Belém, da Judéia, e vai peregrinar pelos campos de Moabe. Quando ele chega naquele lugar com a sua família, a história da Bíblia vai dizer que eles ficam ali quase 10 anos. Quantos anos eu disse? Quase 10 anos eles ficam naquele lugar. E aí eu já começo a pensar numa coisa, Ítalo. Às vezes nós tomamos algumas atitudes precipitadas, e a primeiro momento nós pensamos assim: olha, está dando certo, porque Elimeleque, ele sai com a sua família dali, e quando ele chega em Moabe, ele fica ali por quase 10 anos. Então dá a entender que está fluindo, dá a entender que está dando certo, porque levaram-se quase 10 anos para as coisas começarem a mudar, para o cenário começar a mudar. E eu imagino que aquele homem, ele sai dos seus aposentos, da casa do pão, da padaria de Deus, e quando ele chega em Moabe, ele agora se torna alguém bem sucedido, quem sabe um grande latifundiário, porque ele permanece ali por 10 anos. Senão, eu imagino que, como alguém inteligente, ele teria retrocedido, ele teria retornado, mas ele fica ali. E a história vai dizer que em dado momento, um certo agente de Deus, que às vezes nós achamos que é um agente do diabo, alguma coisa assim, bate na porta daquela família, e foi ali para poder chamar a senha de Elimeleque. E ali Elimeleque, ele morre. Elimeleque, ele morreu nos campos de Moabe. Ele saiu da casa do pão e ele foi para uma terra maldita, e ali ele morreu, mesmo após quase 10 anos, onde talvez ele achava que era um lugar abençoado. E aí a gente imagina a morte chegando para bater na porta dele, ele dizendo: ei, calma, que eu estou aqui contabilizando dinheiro. E a morte e vai para Moabe. Quando Elimeleque, esposo de Noemi, chega lá com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom se casa com uma mulher chamada Ruth, que é a maior protagonista da história que nós estamos citando aqui. E Quilion, ele casa-se com uma chamada Orfa. E eu entendo que aquela mulher chamada Noemi, ela era uma mulher que ela não tinha no seu coração o desejo de ter saído do lugar onde eles saíram. Eu entendo, quando eu leio a Bíblia, quando eu me deparo com a passagem como nós lemos aqui, eu entendo que Noemi, em nenhum momento ela tinha pretensão própria de deixar a casa do pão e ir peregrinar nos campos de Moabe. Mas só que existe uma coisa que diz que o homem, ele é o cabeça do lar, e quando o chefe de família, ele toma uma decisão, a esposa, quem dirá uma esposa de um judeu, ela saberia que ela precisava obedecer, porque o judeu é alguém que observa muito esse princípio. Então ela agora, sendo influenciada pelo seu marido, ela foi junto com seus filhos, e quase 10 anos eles ficaram ali, e o seu marido morre, e em seguida os seus filhos morrem também, Malom e Quilion. Como eles haviam se casado com 2 mulheres chamadas Ruth e Orfa, eu entendo, quando eu leio toda a história e todo o contexto, uma coisa: Noemi, ela não queria ter saído de Belém, e eu entendo que aquela mulher, ela era crente de verdade, porque no momento em que os seus filhos morrem, e ela vê que ela estava agora viúva, e estava também seus 2 filhos, a primeira coisa que ela faz é tomar a decisão de sair da terra da maldição e retornar para Belém, a casa do pão. Diga mais uma vez: casa do pão.
porque aquela mulher sabia a história do Deus de Israel. Eu imagino que todas as tardes ela devia reunir as suas noras, devia reunir os seus filhos, aqueles que estavam ali, e devia contar as histórias do Deus de Israel, irmãos, e contar que o Deus que estava lá em Belém, na casa do pão, era o Deus que um dia olhou e viu milhares de pessoas no meio do deserto, coçando a barriga e olhando para cima e falando: Senhor, nós estamos com fome. E o Senhor fazia descer maná do céu. O maná, ele descia sobre a mesa do povo de Deus, e eles se saciavam com aquele alimento que continha todos os nutrientes necessários para mantê-los vivos e bem nutridos em meio a um deserto 40 anos. Engraçado é o significado da palavra maná. Que é isso? Imagino que quando aquilo desce, irmãos, que a primeira pessoa vê aquilo descer e olha para a mesa e viu que estava com fome, agora alguma coisa desce do céu, parecendo pão, e eles olham e eles perguntam para os outros: o que é isso? E quando eles dizem o que é isso, ali se deu o nome daquele alimento, maná, que significa: o que é isso? O que é isso? Existe um Deus que surpreende, irmãos. Eu não sei o que você pensou no momento em que você olhou para um lado e para o outro e falou assim: acabaram-se os recursos, não tem mais pão, não tem mais nada. De repente abriu as despensas e olhou assim: está acabando, e o salário, ó. E de repente Deus providenciou algo de maneira extraordinária, de maneira surpreendente. A primeira coisa que você olha para aquilo e pergunta: meu Deus, que é isso? Mas existe um Deus que tem condições de liberar o maná, assim como Ele fez lá no deserto. Ainda hoje Ele é o mesmo de ontem, hoje, e há de ser o mesmo para todo sempre, imutável, que não pode negar a si mesmo, que promete e vela para cumprir a sua palavra. E aí eles estão ali ouvindo Noemi contar a história do Deus de Israel. É o Deus que, quando nós tínhamos sede, Ele falava para Moisés assim: Moisés, toca na rocha e a rocha vai verter água. Eu imagino Ruth, eu imagino Orfa, que eram moabitas e que não conheciam assim tão profundamente as histórias do Deus de Israel, e ficando maravilhadas com aquele sermão, ficando maravilhadas com tudo que elas estavam ouvindo. Eu imagino que as palavras de Noemi, elas deviam ser assim como o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse assim: eu ouvi coisas inefáveis, eu ouvi coisas que não são lícitas a falar para todo mundo, porque são tão incríveis que vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que não vai acreditar, vai pensar que é mentira minha, vai pensar que é história da carochinha. E agora Noemi, ela está contando: olha, tem um Deus lá em Belém, que Ele é incrível. E agora, quando os seus filhos morrem, Malom e Quilion, ela fica agora com as suas duas noras, Ruth e Orfa, e ela vai e pega essas mulheres que ela estava acostumada a pregar para elas, e ela diz assim: olha, os meus filhos morreram, e ainda que eu venha gerar outros filhos aqui, até eles crescerem para vocês se casar de novo, não vai dar tempo. Eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é vocês retornarem para a casa dos pais de vocês. Eu imagino que a melhor coisa que vocês podem fazer é pegar as malas de vocês e retornar para a casa da mãe de vocês, porque lá vocês vão voltar para o seio de suas famílias. E eu acredito que foi bom enquanto durou o tempo que nós tivemos juntas, de interação, de convivência. Eu acredito que foi um tempo precioso, foi um tempo bom. Mas eu aconselho que vocês voltem para o seio de suas famílias, nas suas respectivas casas. E a história vai dizer que Orfa olha para Noemi e se despede dela. Diz para ela: eu gostei da ideia e eu vou retornar, o seu filho morreu, meus pêsames, mas eu estou voltando.
Mas Ruth olha para Noemi e diz o seguinte: olha, você vai voltar? Noemi diz: eu vou voltar para Belém. E ela diz: para onde tu fores, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E eu começo a pensar como alguém poderia olhar para um Deus que ela não conhecia e dizer assim: eu vou servir a esse Deus. Ela conhecia, sim, de ouvir falar. E agora ela fala assim: eu quero me aproximar dele. Se você vai voltar para o lugar onde você diz que essas coisas aconteceram, eu quero ir com você. O seu povo será o meu povo, eu vou fazer parte deles. A história deles vai se confundir com a minha. Eu quero me converter a essa fé que vocês têm naquele lugar. E eu quero que você me leve contigo, porque o seu Deus será o meu Deus. E aí elas voltam agora, aquelas duas mulheres, imagino de luto, vestindo roupas pretas, e agora indo em direção de volta à casa do pão, voltando para Belém, a casa do pão, a padaria de Deus, o lugar da onde Noemi jamais deveria ter saído, e ela devia sentir saudades de estar ali. Porque, irmãos, todas as pessoas que saem da casa do pão, e eu estou falando casa do pão aqui várias vezes, porque eu sei que somos indivíduos, somos pessoas capazes de pensar, e Deus está falando com pessoas aqui de maneiras diferentes, através da sua multiforme graça. Quando eu falo casa do pão, deixe a sua mente devagar e entenda o que Deus quer falar com você. Não saia da casa do pão. Não saia do lugar onde o Senhor colocou você ali, e Ele falou assim: aqui eu irei te sustentar. E em dado momento você teve a impressão que não iria ser assim, e você pensou: eu vou embora, eu vou para lá, porque a casa do pão não tem mais pão. E agora o Senhor está dizendo: ei, tem pão sim. Porque em Moabe, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, lê em casa, vai dizer que ouviu-se dizer que Deus estava devolvendo o derramamento de pão em abundância em Jerusalém, Belém de Judá. E aí Noemi fala assim: eu vou voltar para lá, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu começo a me lembrar do filho pródigo, quando ele falou para o pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, que eu vou viver minha vida, revelia daquilo que você tem me ensinado, eu vou viver segundo as minhas próprias concupiscências. E a história vai dizer que ele perdeu tudo que tinha e trabalhou apacentando porcos. E quando ele ficou sem nada, ele lembrou e falou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de quê? De pão. Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão? E eu aqui pereço, sou tratado de qualquer maneira. É isso que acontece com as pessoas que se afastam da casa do pão, do lugar onde Deus falou: eu quero você ali, eu quero que você viva ali, entendendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Elimeleque ouviu rumores de que não haveria mais pão, ele não deveria sair dali, mas ele precisava ter entendimento e entender que há um tempo para todas as coisas. Ele não teve esse entendimento, e tudo na minha e na sua vida está diretamente ligado ao entendimento. Quando você entende Deus, quando você entende os propósitos e os tempos de Deus, que é diferente do tempo do homem, irmãos, a sua vida vai ser muito melhor. Todas as pessoas que se afastam, que são tiradas da casa do pão e são levados para longe, irmãos, elas sentem saudade. Existe um salmo que conta que é um salmo babilônico, do período do exílio babilônico. O salmo conta que um certo judeu estava lá em Babilônia, e agora um dos capatazes ali, que era responsável em guardá-los ali, porque eles estavam na condição de escravos, ele olha para aquele homem judeu e dá ordem dizendo assim: ó, cante um hino para nos alegrar. E aí ele olha e diz assim: como cantarei em terra estranha? Como cantarei em terra estranha? Eu sinto saudades de Jerusalém, eu sinto saudades de Belém,
Eu sinto saudades da casa do pão, onde nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro, onde nós tínhamos a presença de Deus. Eu sinto saudades daquele lugar. É isso que acontece, irmãos. Eu sei que algumas pessoas às vezes pensam assim, que nada, eu vou dar umas voltas por aí, eu vou dar uma banda por aí. E aí eu já disse isso aqui. A Bíblia fala no Salmo 91, eu já não estou lembrando de mais nada, mas diz que o inimigo ele coloca o laço do passarinheiro. E eu penso que se o inimigo coloca o laço do passarinheiro, Deus coloca o laço da misericórdia. Mas ainda que ele coloque o laço da misericórdia, muitas vezes nós pensamos assim, eu vou andar a revelia de Deus, eu vou seguir o meu rumo, eu vou dar uma banda por aí. E ele coloca o laço da misericórdia e está ali, ó, no pescoço do cara. E ele deixa ir. E a corda está aqui na mão dele, ele deixa você ir. Em dado momento a corda estica, quando a corda estica, o tombo é feio lá na frente. Mas só que aquela corda que você cai, olha, ela é o caminho de volta para que você venha voltar para o mesmo lugar onde não devia ter saído. Esse é o laço da misericórdia, Deus trazendo você de volta. Todos eles sentiram falta, todos na Bíblia sentiram falta de estar novamente na casa do pão. E Elimeleque, agora a revelia de Deus, ele fala assim, eu vou embora. Quantas vezes na sua casa você pensou em tomar uma atitude e não era aquela atitude que Deus queria que você tomasse? Eu nunca contei isso aqui, eu acho que eu nunca contei isso desde que aconteceu, já deve ter 11, 12 anos atrás. Eu lembro que nessa época, assim como todos nós temos crises existenciais, todo mundo tem crises existenciais, e em várias áreas, às vezes financeira, às vezes na saúde, às vezes um filho rebelde, às vezes um parente drogado ou viciado em alguma coisa, às vezes um problema conjugal. Muitas coisas acontecem, quando você não tem maturidade, é difícil lidar. Eu costumo dizer que a pior coisa que tem, não é você ter problemas, porque problemas você vai ter. O problema é você não saber lidar com eles. Ter problemas é uma coisa, não saber lidar com eles, isso sim de fato é um grande problema. E eu lembro que, como eu era mais novo, tem gente que pensa que eu sou muito velho. Eu tenho 38 anos de idade, quando terminar eu vou mostrar a identidade para quem duvidar. Tem gente que pensa que a Marcinha é mais nova que eu, a minha irmã é minha mãezona, ela cuidava de mim. Então, ela não gosta que eu falo isso, porque eu acabo revelando a idade da Marcinha. Desculpa, Marcinha. Deus, uma amnésia em todo mundo agora. Ninguém vai lembrar do que eu falei. Mas, irmãos, eu era ainda mais novo. Devia ter lá os meus 26 anos, por aí. Eu lembro que eu tive um problema, não muito grave, mas conjugal, né? E aí, às vezes a gente olha assim, e a mulher olha para o marido e acha que o marido já não é tão bom quando éramos namorados. E o marido olha e pensa a mesma coisa, quando a gente namorava era melhor do que agora. E aí a gente começa a pensar, sabe em quê? Cada um abrir para um lado. Cada um vai abrir para um lado. E eu lembro que eu fiz a maior besteira, meu Deus, de pegar o telefone e ligar para uma tia minha, e falei com a minha tia assim, olha, se eu tomar tal decisão, eu posso ir para sua casa? Ela, por quê, Fabinho, não faz isso? Eu falei, não, para mim poder passar uns dias, esfriar a cabeça. E eu peguei e falei, olha, eu pensando comigo, eu não falei com ninguém. Acho que nem a minha esposa sabe disso, meu Deus. E ela está ali. E aí, eu pensei assim, eu vou ficar uns dias lá, eu vou ficar uns dias para lá, porque a vida de casado não é tão legal quanto a vida de quem namora. E aí, irmãos, eu lembro que nessa época eu já nós éramos casados, né? E tínhamos os nossos filhos. A Sarinha, ela tinha por volta de devia ter aí uns 3 anos, né? Uns 3 anos de idade, isso mais ou menos 12 anos atrás, ela está com 15, 3 ou 4 anos, devia ter uns 4 anos, porque
pela forma que ela falou, né? Eu imagino alguém inteligente. E eu fui levar a Sarinha para a escola, e eu já estava com isso no meu coração aqui, andando e matutando. Acho que eu vou pegar algumas roupinhas minhas e eu vou lá para casa da minha tia. Pensando igual Elimeleque, né? Eu vou para casa, eu vou para Moabe. E aí eu pensando na minha cabeça, eu vou pegar algumas roupinhas, eu vou lá para casa da minha tia, e eu vou passar uns dias lá. E eu estava indo com a minha filha Sarinha, nós morávamos em Senador Camará. E eu estava andando com a Sarinha na mão, pela mão. Ela tinha 4 anos de idade. E a gente indo em silêncio. E do nada, irmãos, indo para a escola, estamos atrasados, né? Do nada, irmãos, uma criança de 4 anos, ela olha para mim e fala assim: pai, fica. Eu falei: o quê? Fica, pai. Eu falei: fica o quê, filha? Não vai não, pai, fica. Eu queria cavar um buraco e entrar dentro, irmãos. Porque quando a Sarinha com 4 anos, que não sabia de nada do que estava acontecendo, ela olha para mim e fala: pai, fica. Algo veio no meu coração e eu falei: pai, eu sou o homem mais ingrato dessa terra. Me perdoa, porque em algum momento eu pensei em passar uns dias fora de casa. Eu pensei em fazer a mesma coisa que Elimeleque. Pegou a sua família e deu um norte diferente para eles. Ele morre e consequentemente os seus filhos morreram também. E hoje a gente olha a história de Elimeleque, se confundir com a história de muita gente que tomou atitude precipitada, que colocou os carros na frente dos bois e falou assim: eu vou tomar essa atitude que eu não aguento mais, é isso mesmo, eu vou fazer, e é porque é mesmo. Tem um meme assim: é porque é. E aí, irmãos, a gente faz muita besteira na vida, quando a gente não consulta o Senhor, quando a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Deus teve misericórdia da minha vida naquele dia, irmãos. Só de lembrar disso nessa noite, eu imagino, irmãos, se eu andar de joelhos a minha vida inteira, eu não sou capaz de pagar o que Deus já fez por mim. Me parar e falar assim: ó, volta, dê um giro de 180, não é 360. Dê um giro de 180 e volta lá atrás. Desconstrua aquilo que você construiu errado e faz de novo. E aí, quando nós nos deparamos com uma história como essa, eu começo a compartilhar com os irmãos a ideia de que nós precisamos ter uma mente conectada com o Senhor em todas as coisas, para que nós não venhamos tomar atitudes precipitadas. E eu sei que existem pessoas aqui que são inteligentes, que têm formação superior. Existem pessoas aqui que estudaram a vida inteira e sabem, se tornaram homens e mulheres letrados, conhecem muito bem os vernáculos da língua portuguesa e muitas coisas. Sim, você conhece muita coisa e você se planejou para a vida, mas só que Deus tem um plano melhor que o seu. Deus tem um plano melhor que o seu, cara. O plano de Deus era melhor que o de Elimeleque, que foi para Moabe, para o lugar da maldição, e morreu lá. E de brinde, de contrapeso, seus 2 filhos também. Talvez o Júnior não estaria tocando, talvez o Fabrício não estaria pregando, talvez a minha esposa não estaria dançando aqui, talvez o curso de nossas vidas poderia estar, irmãos, um caos, se nós não tivéssemos permitido Deus alinhar algumas coisas lá atrás. Irmãos, isso é uma grande verdade. E agora Noemi, ela pega e ela vai junto com Ruth para Belém, para a casa do pão. Diga, casa do pão. E quando eles chegam na casa do pão, ela agora já não tinha mais as suas posses, porque Elimeleque vendeu tudo que tinha e foram para Moabe.
E agora ela ainda precisava vender as coisas que estavam lá. Tanto que no capítulo 4 você vai ver eles tentando fazer isso. Ela negociando, ó, alguém compra lá o negócio lá. Então ela volta com uma mão na frente e outra atrás. Talvez alguém deve ter olhado e ainda falado assim, ó, tá vendo? Eu falei que ia dar ruim isso aí. Mas não era a melhor coisa que poderiam fazer, porque independente da pessoa tomar uma atitude errada, nunca faça isso. Olhar para ela e jogar na cara e dizer assim, eu falei que ia dar ruim. Não, é melhor estender a mão para ajudar. Porque quem nunca errou? Eu como pastor, eu digo para os meus obreiros, eu sei que eu erro de vez em quando e olha, se prepara porque eu vou errar mais. Eu vou, porque como homem de carne e osso, não correm fibras ópticas aqui, são veias, irmãos. São artérias comuns. E a gente, às vezes, dá uns mole também. E aí ela volta para lá sem nada. E ela olha para sua nora e pergunta, o que você vai fazer? E a nora dela, moabita, ela diz para Noemi o seguinte, Noemi, eu vou sair para ver seu trabalho no campo. Eu vou sair para ver seu trabalho nos campos, colhendo alguma coisa, ver se alguém me paga um salário. Embora esse é um trabalho braçal que normalmente é dado para homens, mas o que fazer? Somos duas mulheres aqui, não podemos morrer. E ela diz, eu tenho a tua bênção. Ela diz, sim, minha filha, vá até os campos para poder trabalhar. E ela sai, e ela chega na roça de um homem chamado Boaz. Diga comigo, Boaz. Quando ela chega nos campos de Boaz, amados, para que você possa entender a história a partir daqui, Boaz, podemos fazer alusão à própria pessoa do Senhor Jesus. Não estou dizendo que é uma teofania nem algo do tipo, mas dentro de um contexto, de uma história que venha se encaixar com a nossa, nós encontramos uma história que se identifica muito com o método de Deus para nós, para conosco, com aquilo que aconteceu entre Ruth e Boaz naquele campo. Quando Ruth chega naquele lugar e ela começa a trabalhar, é chegado um determinado momento em que eles param para poder fazer a refeição. Imagino que é a hora do almoço. E Boaz está chegando para olhar as suas eiras. E enquanto ele está ali para poder olhar as suas eiras, ele observa que tem uma mulher trabalhando. E quando ele vê uma mulher trabalhando, ele pergunta para os seus outros criados, quem é ela? E os homens falam assim, ele é Ruth, é moabita. Moabita? Sim. Ela veio junto com Noemi. Noemi? E Boaz, segundo o que nós lemos aqui, ele tinha grau parentesco com Elimeleque. E ele lembra-se de que ele era parente de Noemi. Que Malom e Quilion eram seus sobrinhos. E ele agora olha uma mulher que está voltando e tem agora, junto com a sua família, ele fala, é de casa. E a mulher agora olha, vê Boaz olhando para ela, e ele diz assim, mas como ela é bonita? E os homens dizem assim, ela é Ruth, é moabita. E Boaz diz o seguinte, faz o seguinte, depois do almoço, voltem para o trabalho, levem ela de volta. E eu quero que vocês façam o seguinte, não deixem ela saber. À medida em que vocês forem apanhando as suas espigas, deixe que algumas espigas caiam, para que ela possa colher também. Sabe, irmãos, olha o que aquele homem acabou de falar. Ele ia no final do dia tirar dinheiro do bolso para poder pagar os seus funcionários. E todo patrão, irmãos, quer explorar ao máximo. Todo não, desculpe, eu sei que tem patrões aqui, oxalá que um dia eu seja também. Mas é normal que o patrão ele olhe e fala, produziu o que hoje? Eu produzi tanto, então está aqui, ó, de acordo com o seu trabalho. Mas Boaz, ele não faz assim. Quando ele vê que Ruth, ele era alguém frágil, não tinha a mesma condição que os outros, ele dá alguns privilégios para ela. Ele diz assim, ó, deixe algumas espigas cair, mas não deixe que ela saiba que eu falei isso não.
Não deixe que ela perceba que vocês estão fazendo isso. Deixe algumas espigas cair para que ela as apanhe e não as impeçais. Não impeça que ela apanhe as espigas, porque quando chegar no final do dia eu vou pagar a ela o salário dela, daquilo que ela colheu. Sabe, irmãos, eu imagino um dia todo de trabalho. Eu imagino Ruth, ela olhando aqueles homens, apanhando as espigas, e ela pensando, mas como virei alcançar? Eu imagino que quando ela mete a mão para tentar arrancar alguma coisa, a mão dela cheia de Dove, cheia de creme Nivea na mão. As horas estão ficando avançadas, os músicos vêm para cá. Mas olha, ela devia estar com as suas mãos lisinhas, tentando colher ali, e agora a farpa na mão. Agora ela toda suada, irmãos, porque era alguém que não estava acostumada com aquilo. E de repente, enquanto ela está tentando arrancar espigas, ela vê que os homens que estavam próximo dela, iniciaram junto com ela, já estavam lá embaixo, e ela estava só começando. Ela pensa assim, ai meu Deus, eu não vou bater a meta hoje, os caras já estão lá embaixo e eu aqui ainda. E ela pensa, eu vou atrás, eu vou tentar ir atrás deles, para tentar alcançá-los. E à medida que ela vai indo, ela encontra a primeira espiga, e ela diz, ué, uma espiga no chão? Eu imagino ela pegando aquela espiga, misericórdia, Jesus, e joga ali na bolsinha dela, e ela vai à frente, e ela vê ali mais uma espiga. Imagina, fosse o pastor Fábio, meu Deus, esse Deus é um Deus de milagre mesmo. E ela pega a espiga e vai jogando. Esse Deus é um Deus de milagre mesmo, é um Deus de Israel mesmo. Esse é o Deus que Noemi tinha falado lá em Moabe, que fazia milagres. E ela vai andando, e ela vê outra espiga, e ela vai pegando, e ela vai colocando as espigas agora no seu feixe. E eu imagino, anos e anos depois, pessoas sentadas ouvindo a história dela, e fazendo agora um paralelo com a história dela, com a sua história nessa noite. A história de alguém que não enxergava como, quando e nem por onde, porque não sabemos o caminho do vento, não sabemos como se formam os ossos dentro de uma mulher grávida. Assim também não sabemos das obras de um Deus que faz todas as coisas. E ela está indo ali, e ela está falando, esse Deus é um Deus de milagre, esse é o Deus de Israel. E ela está agora enchendo, e ela vai lá, recebe o seu salário, e ela pega a sua marmita e fala assim, eu vou levar para comer em casa. E ela pega, e ela lembra que Noemi, a sua sogra, está em casa. Ela chega em casa, eu imagino que ela olha, e ela vê agora a Ruth chegando com aquela marmita, com dinheiro no bolso, com algumas coisas que ela havia colhido. E Noemi olha para ela e fala, minha filha, o que foi que aconteceu? E ela diz, esse teu Deus é um Deus de milagre, Noemi. Esse Deus é o Deus que tu falou lá em... É o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Queridos, quantos creem no Deus de Israel nessa noite? Então levante do seu lugar e vamos adorar ao nome dele, porque ele merece. Alabacala blashandarabia managasa arabandarabanagasteriga comunácia. Ei, Jesus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos adorar o nome dele. Oh, Jesus.